O que, produção? Público errado? Falaram que aqui o episódio era sobre comida de pet. Ah, tá. Tá certo. Súria, deixa que eu falo. Se você é pai de pet, mãe de pet, tutora, tutor, tio, pet sitter, se relaciona ou se interessa por animais de estimação, esse episódio é pra você. Aqui no Joio a gente coloca foto de gato, cachorro e galinha no grupo, leva pra trabalhar e até ilustrou o calendário de 2025 com os peludos da equipe. Meu companheiro canino Súria tá lá brilhando no mês de março. Aliás, já aproveito pra te chamar pra conhecer a nossa lojinha. Atualmente, divido a guarda de mais um cachorro, Lana. Mas na minha vida estiveram presentes os mais diversos bichos. Foram os cães Kika, Chico e Paçoca, a coelha Júlia, a galinha Plínio Célia, a gata Manavéia, Luli e Lilo, os passarinhos. Uns ficaram, outros foram lar temporário ou resgate. Fora as centenas que topo por aí. Meus álbuns de infância têm mais animal do que gente. Eu carrego grandes aprendizados dessa convivência. Sempre foi um desejo mergulhar nesse universo que tem crescido cada vez mais, dos pets. Mais precisamente na alimentação dos animais. Esses sacões de ração que a gente compra com base em sei lá o quê, bota um copo de requeijão para medir as porções e acredita que o bicho vai ficar bem. Alguém já se perguntou o que são essas bolotinhas secas e marrons? Sei que tem gente que já botou na boca, eu mesma, e não gostei. Não sou eu. Toda vez que eu coloco a ração no pote do Súria, ele me olha com uma cara de desgosto, como se me dissesse: "É isso mesmo que você tem pra me dar?" E eu, ao longo desses 9 anos, pedi 1000 desculpas e dei. Já teve um tempo que eu resgatei cachorro na rua muito magro e fazia comida em casa pra recuperar. E o Súria aproveitou. Teve também o tempo que eu pesquisei sobre marmitas, sobre fazer comida nutricionalmente balanceada. Já dei ração vegana, ração cara. Foram várias experimentações. Mas eu acabo me deparando com as questões que afetam a todos nós. A falta de tempo, a alimentação financeira e a praticidade. Tudo que a indústria de alimentos mais ama para nos oferecer soluções. Depois de anos cobrindo ultraprocessados na alimentação humana, a gente ficou se perguntando se os parâmetros que definem essa categoria também podem ser aplicados no caso dos animais. E se eles também sofrem ou vão sofrer os impactos decorrentes do consumo desses produtos que a cada dia se mostram mais nocivos. Imagina você se alimentar de miojos, sucrilhos e uns comprimidos de Centrum todos os dias durante 10, 14, 17 anos. É mais ou menos isso que acontece com alguns animais de estimação. Meu nome é Luísa Coelho e você tá no Prato Cheio, podcast de O Joio e o Trigo. Para entender, eu conversei com 3 veterinários que questionam o consumo de ração e seguem a linha da alimentação natural, que a gente vai ver aqui o que é. Uma dessas profissionais é a Natália Elian, que estuda os impactos dos ultraprocessados na saúde animal e contribuiu muito com as referências para essa pesquisa. Fomos eu e ela, numa manhã de segunda-feira, dar uma volta por uma dessas grandes lojas de produtos pet. A gente tá só dando uma olhada. Tá, não pode filmar, tá? Tá bom. Não tá filmando. Obrigada. O pessoal da loja não gostou muito e seguiu acompanhando a gente pelos corredores. Ah, tá. Fazer um episódio como este demanda tempo, energia e dinheiro. E uma parte importante dos nossos recursos conta com a contribuição dos ouvintes. Seja parte da nossa comunidade, apoie as novas produções e tenha acesso a conteúdos e brindes exclusivos. Conheça o Sementeira, nosso programa de apoiadores regulares. É só entrar no nosso site, ojoiotrigo.com.br/contribua. Olhamos dezenas de pacotes de alimentos para cachorro principalmente. As rações se dividem nas linhas Standard, Premium e Super Premium. Os preços entre as marcas e seções variam consideravelmente. A ração mais barata que vi custava R$100 para 15 quilos.
Dá 6 e pouco por quilo. A mais cara, R$ 606 o pacote de 10 quilos. Dá R$ 60 por quilo. Mesmo preço de uma picanha em promoção. Nas embalagens, bifões, frangos e salmões. Além de frutas vermelhas e roxas e brócolis bem verdinhos. O que não reflete bem as listas de ingredientes. Essa aqui a gente já consegue identificar várias coisas. O primeiro ingrediente é essa carne mecanicamente separada, né? Já entra na categoria de uma substância derivada de alimento, apesar de ser carne. É uma carne de última categoria, vamos dizer assim, porque são restos de carnes, né? Que são carnes raspadas dos ossos, das carcaças dos animais, no abatedouro. Guarda essa informação. Não é uma carne em si, é um subproduto da indústria de carne. E o segundo ingrediente, a gente tem o grão de milho. No quarto ingrediente, a gente tem essa farinha de vísceras de aves. E em seguida, o farelo de glúten de milho, que também é uma substância derivada de alimento. Aí, de conservante, acho que a gente não tem nenhum conservante químico aqui. São conservantes naturais, né? Mas de aditivo, a gente tem vários itens aqui. Essa embalagem que a gente estava lendo era de uma ração super premium das mais caras. Linha que costuma se vangloriar por não usar conservantes químicos. Mas basta dar um passo na prateleira, sentido rações mais baratas, e a realidade já é outra. Ainda que seja na mesma seção de rações super premium. 2 dos conservantes que vimos em diversas embalagens são o BHA, butil hidroxianazol, e o BHT, butil hidroxitolueno. Napoleão, blá blá blá, whisky sachê, blá 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 blá, whisky sachê, blá blá. Seu gato só entende uma coisa, blá 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 blá, whisky sachê. Lembra dessa propaganda de comida de gato, acho que lá dos anos 2000? Dessa vez eu tava com a Natália, que é veterinária e tinha ingrediente que nem ela sabia o que era. Mas normalmente, sozinha, eu me sinto igual ao Napoleão. Blá 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 blá, metil blá blá blá, hidroxi blá blá blá. Tanto o BHA quanto o BHT são usados em cosméticos como desodorantes. E para minha crise existencial, estão presentes na lista de ingredientes da ração que compro, ou comprava, pro Súria. Assim como algumas pessoas com quem conversei e que oferecem ração para os animais, eu priorizo produtos que não tenham o selo transgênico na embalagem. Só que, como a gente aqui já sabe, quanto mais a gente fuça, mais a gente acha. Então essa é só uma das várias questões complicadas da produção e venda de rações. E é sempre uma dificuldade fazer a melhor escolha de um produto que vai alimentar quem a gente ama. Mas nem sempre foi assim, né? Eu aposto que você tem um tio ou uma vizinha que ainda dá uns restos do almoço pro cachorro. Aqui no Brasil, ração é coisa de 30, 40 anos pra cá. E como é que a gente foi do fundo da panela queimada de arroz para pacotes que custam quase R$700? É aqui que a gente chega no centro da questão e eu vou começar te contando como surgiram essas bolinhas ressecadas que a gente chama de comida. Lá no século XIX, na Inglaterra, um cara chamado James Spratt viu uns cachorros se alimentando de restos de comida e decidiu inventar um produto específico para cães. Ele investiu em comunicação para convencer as pessoas que os biscoitos Spratt eram muito melhores que as sobras humanas. O negócio deu tão certo que acharam um jeito de oferecer comida com mais sustância e textura agradável. Enfiaram uma gororoba úmida numa lata e em 1920 surgiu a primeira ração enlatada nos Estados Unidos. Só que quando começou a Segunda Guerra Mundial, a produção de alumínio se voltou para os produtos bélicos. Então não tinha mais lata para gororoba. Foi preciso mudar a embalagem e, com isso, o produto. Começaram a produzir ração seca. E assim utilizam até hoje um processo de tratamento térmico chamado de extrusão. Isso ajuda na durabilidade do produto, mas impacta na durabilidade do animal.
Sabe quando você vai fazer uma carne e a carne esquenta demais e ela fica meio dourada, e se você deixar ela vai ficando, ela escurece até ela formar o carvão, entende? O que forma, né, essa crostinha dourada é exatamente essa reação de Maillard. A reação de Maillard é o resultado do processo de extrusão. E é exatamente essa reação de Maillard que é a formação desses AIDs. E os AIDs são os produtos finais de glicação avançada, ofensivos para a saúde. Sempre que a gente junta uma proteína e um carboidrato, de alguma maneira, numa temperatura elevada, acima de 40 graus, a gente já começa uma reação química não enzimática, não depende de mais nada, só da presença da proteína, de um carboidrato redutor, que a gente chama, e de calor. E essa reação acontece. Também é chamada de reação de envelhecimento, né, do envelhecimento dos alimentos. E tem uma coisa que muda com o surgimento das rações secas. Quando a gente come, a gente também se hidrata. No caso do consumo desses produtos, o papel da hidratação fica totalmente a cargo da água oferecida no pote. No mundo dos gateiros, são muitos os casos de doença renal. E uma das questões que aumenta o risco desse tipo de enfermidade é justamente a falta de hidratação. Então, não é só sobre deixar uma fonte de água corrente disponível para os gatos. Voltando ali no passeio na loja, chegamos na seção dos felinos. Ela é bem interessante, inclusive. Tem uma ração específica para animais com dieta renal, dieta hepática, para gatos exigentes, idosos, diabéticos, castrados. O preço eu não preciso nem dizer, né? A gente parou para olhar várias listas de ingredientes, secas e úmidas. As quantidades até variam, algumas vitaminas, aditivos. Sabia que tem até açúcar em algumas rações para bichos que nem sentem o sabor doce? Puramente para textura. Mas a conclusão é que, no geral, o padrão de ingredientes é o mesmo. Para este episódio, eu li um estudo feito pelo pessoal do Centro de Energia Nuclear na Agricultura da USP. E eu vou deixar na ficha técnica no nosso site, junto com vários outros materiais. Os pesquisadores analisaram dezenas de amostras de mais de 20 marcas e concluíram que os animais de estimação alimentados com ração têm uma dieta com base em milho e frango. Lembra que eu te falei para guardar informação sobre o uso de subprodutos como ingrediente nos pacotões? Não é que esses animais comem grãos de milho e pedaços de frango. É tudo ingrediente processado, na maioria das vezes, farinhas. Farinha de osso, farinha de torresmo, farinha de pena, farinha de tudo. Isso quer dizer que esse produto foi extremamente manipulado e processado. E que há uma grande quantidade de amido. Mas a parte mais péssima disso eu vou deixar para te contar lá na frente. O fato é que, apesar de ter sempre um bifão estampado no rótulo, não é essa carne que o pet vai comer. Pode ser só um aromatizante de carne. Tipo o Tang, quando te mostra um cajuzão ali na embalagem, sabe? Ou o Fandango, sabor presunto, que nem resquício de carne tem. E a regulamentação brasileira permite esse tipo de coisa, bem como não informar a quantidade de carboidrato nas rações. Pouco útil para a nutrição de cães e principalmente de gatos. Então, cães e gatos são animais carnívoros. O cachorro, diferentemente do gato, a gente chama de carnívoro oportunista, carnívoro facultativo. Isso significa que ao longo de milhares de anos da evolução da espécie, até pela aproximação do ser humano, né, do cão ali com o lobo, enfim, o próprio lobo e depois dos cães, eles adquiriram adaptações genéticas para fazer a digestão do amido. Agora, para gato, para gato é realmente muito cruel. Eles não deveriam consumir carboidrato, eles não têm enzima para fazer esse tipo de digestão. O que é isso aqui? Nessa hora, a gente parou para olhar uma embalagem que parecia aqueles molhos que ficam em cima do buffet no restaurante por quilo, sabe? De molho Caesar. Era um molho mesmo, só que para ração. Para convencer o cachorro que a ração que ele vai comer é gostosa. Quem é ouvinte e leitor do Joio sabe que a alimentação não é apenas ingestão de nutrientes tidos como bons.
O Guia Alimentar para a População Brasileira e a classificação nova trouxeram grandes avanços para o campo da alimentação humana. Agora, por que será que a lógica do nutricionismo permanece quando se fala em saúde animal? Será que a ideia é apenas mantê-lo em pé para servir ao humano? A gente vai falar mais sobre esse tipo de coisa e sobre o mercado pet no último bloco. Aguenta aí. Uma nutricionista no seu auge. É assim que o New York Times apresenta Marion Nestle, que aos 88 anos colhe os frutos de uma das carreiras mais marcantes da ciência da nutrição. A professora emérita da Universidade de Nova York tem sido uma voz firme na defesa da alimentação saudável e da regulação dos ultraprocessados. Além disso, foi uma pioneira na investigação sobre como os conflitos de interesses afetam a pesquisa científica em alimentação e nutrição. O resultado desse trabalho está no livro Uma Verdade Indigesta, que faz parte da coleção do Joio, em parceria com a editora Elefante, e que acaba de ganhar uma nova tiragem. Você pode adquirir o seu no site da editora Elefante. Bom, meu nome é Silvia Angélico, eu sou médica veterinária, nascida, criada e formada aqui em São Paulo. Eu tenho formação em comunicação social e em medicina veterinária e pós-graduação em nutrição animal. Tive acesso ao trabalho de Silvia há anos, de pesquisas para alimentação do Súria. Foi aí que conheci o Cachorro Verde, um site que começou como um blog de Silvia e Vanessa, sua namorada na época, em 2008, quando tudo era mato no campo da alimentação natural no Brasil. Eu comecei com o Cachorro Verde porque no terceiro ano da faculdade de veterinária, que foi minha segunda profissão, eu estava ficando um pouco desanimada com o conteúdo da faculdade, porque era muito focado em doença, pouco focado em prevenção e promoção de saúde. Ela começou a pesquisa por conta própria. Todos esses livros que eu consultava, escrito por veterinários de várias partes do mundo, tinha um capítulo especial falando sobre alimentação e que não era compatível a gente esperar a saúde de um organismo que se alimenta com ultraprocessados. Isso me chamou a atenção, porque todos os livros, todos os autores batiam nessa tecla, que enquanto o cachorro, o gato ficar se alimentando de ração industrializada, não adianta a gente querer que ele seja saudável. Parece com algum cenário que a gente conhece? Assim como Natália Lian e o Edgar, que você ainda vai conhecer, Silvia considera rações como produtos ultraprocessados. Eu destaco isso porque não é um consenso na medicina veterinária. Há aqueles que defendem com unhas e dentes o uso da ração. Ou ainda, os que, sem grandes questionamentos, recomendam porque é o que conhecem. Então, eles começaram a injetar dinheiro nas universidades de veterinária, né? E realmente pedir para os professores, para os representantes visitarem essas faculdades e reforçarem que a alimentação correta, balanceada, saudável seria essa, desse produto unificado, que teria tudo que o animal precisa. E com algumas décadas isso foi realmente se mostrando eficiente, né? Essa mudança de paradigma ela foi acontecendo com o auxílio das universidades, que começaram a receber esse subsídio desses fabricantes das primeiras rações. Não foi de uma hora para outra, realmente isso demorou para acontecer. A televisão ajudou muito com a propaganda, né, de personagens dos filmes, né, Lassie, Rin Tin Tin, outros personagens, né, caninos famosos, atrelados a rações e tudo mais. E nos anos 70 ela foi já se solidificando como uma opção mais saudável. Of all the creatures on this earth, there is one that has touched the hearts of children everywhere. Lassie? Come on, Lassie! Talvez os mais jovens não conheçam esses aí, mas certamente conhecem algum peludo influenciador que come a ração X ou o petisco Y. A chegada do Chico à internet foi um divisor de águas. Nunca tinha se visto um gato com
aquela criatividade, aquela autonomia. Várias marcas logo viram a oportunidade de usar o Chico como garoto propaganda na página dele mesmo. Tipo o Chico da página Cansei de Ser Gato, que tem até um podcast. Essa marca foi comprada pela Petz, dona da loja onde estávamos no primeiro bloco, e que junto com a Cobasi lidera o mercado pet no país, com lojas, produtos e serviços. E o que antes era uma concorrência, agora será a grandona do mercado, após a fusão das duas anunciada em abril de 2025. No Brasil, a comida industrializada é a principal fatia do setor pet, que é o terceiro maior do mundo, com faturamento de mais de 75 bilhões em 2024, segundo a Associação Brasileira da Indústria de Produtos para Animais de Estimação. Na liderança da produção dessa comida industrializada aqui no Brasil está ela, a BRF, dona da Sadia e da Perdigão, e que agora se vangloria por ser a primeira brasileira a se lançar no ramo de suplemento alimentar para pet. Agora no mundo, as maiores em pet food são Purina, do grupo Nestlé, Mars, aquela do M&M's, e Hill's, da Colgate. Menina, olha quanta coincidência! Quando a gente passa muito tempo fazendo uma coisa, décadas e décadas, ela tende a se consolidar. Ainda mais quando tem muito dinheiro envolvido. A gente já mostrou como a doçaria brasileira foi transformada pela Top One aí, a Nestlé. Isso é estratégia de marketing do leite moça. Hoje, a maioria das receitas, e agora eu tô falando de humanos, levam esse ingrediente. E não é por acaso. Se eu fosse você, voltava nessa história da terceira temporada do Prato Cheio, caso não tenha ouvido. Inclusive, porque assim como Débora, entrevistada no episódio A Moça da Lata, a veterinária Silvia, que você acabou de ouvir, passou por uma tentativa de censura por parte da indústria de alimentos. Nesse caso, alimento animal. Em 2008, descontente com os conteúdos da faculdade, ela começou a experimentar a alimentação natural com seus animais de estimação. E junto com Vanessa, criou o Cachorro Verde para registrar o processo e compartilhar os estudos. Passo a passo, tinha foto da gente indo na feira, comprando, pesando as quantidades, os cálculos, tinha trechos traduzidos de livros e tudo mais, né? Então ele foi ganhando muita popularidade. E aí, início, eu achei interessante começar a falar para as pessoas também, para o público, sobre por que ração não seria uma boa, né? Por que a ração não era uma boa opção? Porque muita gente não sabia, as pessoas pensavam, tá, então você resolveu dar alimentação natural, mas eu resolvi dar ração porque eles se equivalem, né? Se equiparam, né? São duas opções que nós temos igualmente válidas, igualmente saudáveis. E não, o que eu queria dizer para as pessoas é que não, você está dando ração, você, na verdade, está fazendo mal para o seu animal. Calma, não é pessoal. E não é para você sair correndo para jogar o saco de ração no lixo e começar a dar restos do seu arroz com feijão para o cachorro ou gato. Segura aí até o final. A Silvia começou a publicar textos traduzidos de livros estrangeiros, especialmente dos Estados Unidos, país onde já existe um questionamento sobre as rações há muito tempo. Um desses artigos publicados fez bastante sucesso na época e circulou bem. Eis que um dia, ela recebe um e-mail de uma pessoa relacionada à indústria a convidando para conhecer uma das fábricas e mudar de opinião. Eu não levei muito a sério, pensei, nem sei se isso é verdade, também se isso for verdade, né, não vai dar em nada. É só um blog escrito por uma estudante. E, na verdade, deu em alguma coisa. Em pouco tempo, eu comecei a receber umas ligações de uma associação chamada ANFAL, que era a Associação Nacional dos Fabricantes de Alimentos para Animais no Brasil. Além do tal convite, pediram para que ela retirasse o artigo do ar porque estava, entre aspas, difamando a indústria. Mas logo o convite se transformou numa ameaça. E aí eu acabei até contratando um advogado que foi tentar um diálogo com eles e ficou um pouco impressionado com o teor belicoso da conversa. O representante dessa associação foi até a universidade onde Silvia estudava para conversar com o diretor do curso. Além disso, o Conselho de Medicina Veterinária recebeu uma carta-ofício, como se ela fosse um mau elemento que não poderia se formar. Nessa pressão, a Silvia concordou em fazer um acordo.
Retirou o tal do artigo do ar, além de outros que falavam sobre dietas para controle de doenças e informações sobre o preparo da alimentação dos animais em casa. Só que o estrago já estava feito, porque enquanto eles estavam verificando todo o conteúdo do site para ver quais artigos eles queriam tirar ou não no nosso acordo, o site ficou fora do ar e eu deixei um banner explicando um pouquinho da situação, que na verdade o site estava sob censura. E aí nisso o artigo da ração ele viralizou muito mais, né? Então aí as pessoas começaram a mandar loucamente o artigo, imprimir, distribuir, foi um negócio, assim. Então ficou muito pior, porque muito mais gente ficou sabendo, né, dos malefícios, e o artigo, os autores, eles citavam algumas marcas, eu escondia com asteriscos, mas dava para saber, porque eu deixava a primeira letra e a última, né? Ela conseguiu se formar e aqui poderia ser o final feliz. Mas em 2017, quase 10 anos depois, foram feitas 2 novas denúncias contra seu nome no conselho. Uma, Silvia perdeu e foi proibida de fazer atendimentos online. É que isso foi antes da pandemia normalizar e regulamentar a prática. Atualmente é bem comum e hoje ela atende normalmente de forma remota. A outra denúncia foi sobre seu site novamente, que ela desconfia ter a mesma origem de antes. Mas para encurtar a história, foi vitória para o Cachorro Verde e para Silvia. Uma de suas clientes, advogada, viu o anúncio de censura no site e ofereceu seus serviços. E a gente criou juntas uma defesa brilhante para alimentação natural, porque aí a coisa já estava um pouco mais... Já tinha mais corpo, já tinha mais solidez, já tinha mais referência científica, já tinha outras referências internacionais, já tinha dietas comerciais cruas que tinham sido aceitas aqui no Brasil pelo MAPA, pela Anvisa e fora do Brasil também. Então, num contexto muito mais favorável, né, muito menos frágil de defesa da alimentação natural. Mas o que é a tal da alimentação natural? Para explicar, eu vou te apresentar o terceiro veterinário com quem conversei. Então, eu sou Edgar, sou médico veterinário, me formei na Universidade de Brasília no final de 2010, fiz mestrado na Universidade de São Paulo, a USP, lá no campus de Piracicaba, no Centro de Energia Nuclear na Agricultura. Tenho pós em Medicina Chinesa Veterinária e pós em Nutrição Animal também. E sou aluno de Nutrição Humana no 9º semestre do curso. Edgar tem um canal no YouTube sobre alimentação natural. Então, a alimentação natural é usar alimentos muito usados na alimentação humana, só que nas quantidades adequadas para cães e para gatos, quantidades adequadas nutricionalmente falando. Então, a gente vai usar carnes, as mais variadas, né? Carne bovina, carne de frango, carne de porco, peixe, até carnes mais exóticas podem entrar, como carne de ovelha, carne de cabra, carne de rã, também podem entrar na alimentação natural. Entram também alguma parte de vegetais, mas não todos, né? A gente usa hortaliças na alimentação natural, mas não usa grãos, nem leguminosas. Então, cereais e leguminosas estão retirados. Cereais, arroz, milho, aveia, a gente não usa, e nem leguminosas também, né? Como soja, grão de bico, ervilha. Não que esses alimentos sejam tóxicos, não são, mas são inadequados para animais que são carnívoros. Há algumas modalidades com as quais os veterinários trabalham. A dieta crua sem ossos, a dieta crua com ossos e a cozida sem ossos. Uma quarta possibilidade é a dieta mista, que mescla ração e alimentação natural. As 2 primeiras retomam o que seriam a alimentação do animal em seu habitat natural, já que simulam a composição de uma presa. Na loja onde nos encontramos eu e Natália, vimos uma seção surgindo, mas que já dá seus sinais de sucesso maior na internet. O setor de alimentação natural e embalagens prontas. Nos Estados Unidos ele já despontou. Aqui aparece timidamente em 2 prateleiras com algumas marcas bem conhecidas e outras nem tanto. Ao longo da pesquisa, comecei a receber anúncios de algumas delas.
Vi também numa clínica veterinária durante uma consulta do Surya. Tão natural que até você pode comer, dizia o rótulo. Eu sei também que virou um nicho do empreendedorismo a venda de marmitas, caseiras ou não, para cachorro. Para efeitos de comparação, eu e Natália fizemos uns cálculos enquanto estávamos na Pets, olhando rótulos e preços. Para alimentar um cachorro pequeno de 8 quilos, comprando o pacote grande de uma ração super premium natural, que não é das mais caras, gasta-se cerca de R$80 por mês. Para a modalidade crua da alimentação natural, uns R$150. Para uma alimentação cozida com suplementação, uns R$250. E no caso da alimentação natural industrializada, R$375. Além de não ter a quantidade alta de carboidratos e a presença de proteínas vegetais utilizadas nas rações, uma diferença na alimentação natural é que ela utiliza peças de carne para consumo humano, compradas em açougues ou supermercados, e não subprodutos como farinha de vísceras. Talvez você se pergunte, tá, mas no fim não é tudo carne? Acontece que essas farinhas são os restos de abatedouros e frigoríficos depois de vários processos e manipulação. Existe todo um setor para isso, que em 2018 movimentou R$8,3 milhões, segundo a Embrapa. Ele é conhecido como reciclagem animal e processa esse material para direcionar novamente a indústria. O site da Associação Brasileira de Reciclagem Animal, a ABRA, informa que são produzidas quase 6 milhões de toneladas por ano de farinhas e gorduras animais. Desse montante, 16% é direcionada para pet food. A maioria mesmo vai para a ração de outros animais, os mesmos que são abatidos e viram farinhas, bois, porcos, etc. O setor também atende à indústria de cosméticos, construção civil, dentre outras. E esse lugar onde acontece tudo isso é conhecido como graxaria, responsável por processar subprodutos como sangue, ossos, cascos, chifres, gorduras, aparas de carne, animais ou suas partes condenadas pela inspeção sanitária e vísceras não comestíveis. Partes condenadas pela inspeção sanitária? Edgar explicou pra gente como funciona. Tá lá na linha de abate, na carcaça foi identificado um nódulo no fígado daquele animal. Tem que mandar esse fígado inteiro para análise de um veterinário. Esse veterinário vai analisar, não, só tem um nódulo, a carcaça tá inteira, o animal não tem sinal de doença, beleza, essa carcaça pode ir para consumo humano. Esse fígado, se for um nódulo ali contido, né, que não se espalhou pelo órgão, pode retirar ali com uma margem de segurança esse nódulo, o restante do fígado vai para o consumo humano, esse nódulo vai para a graxaria. Tem um outro animal que estava muito doente, a carcaça está toda adoecida, tal, não pode ir para o consumo humano. Essa carcaça inteira vai para a graxaria. Calma, existe uma divisão a partir disso entre o que é comestível e o que não é, mas eu sei, é impactante. Eles vão cozinhar esses restos todos em espécies de panelas de pressão industriais, digamos assim, né? Ficam ali dias cozinhando. Microbiologicamente falando, não tem risco de contaminação, porque esse cozimento exagerado, né, matou todos os micro-organismos. Isso é regulamentado pelo Ministério da Agricultura e Pecuária por meio de um conjunto de normas conhecido como RISPOA. Principalmente se você consome carnes em geral da indústria, especialmente salsicha e enlatadas e pet food, eu sugiro dar uma folheada. Vamos ali beber uma água, respirar e já voltamos. O Joio e o Prato Cheio são mantidos com o apoio de organizações da sociedade que atuam na promoção da alimentação adequada e saudável. Oak Foundation, Fundação Ford, Vital Strategies, ACT Promoção da Saúde, Instituto Ibirapitanga, Instituto Clima e Sociedade e Fundação Heinrich Böll são apoiadores regulares dos nossos projetos.
E os caramelos do Morro dos Cibitos estão passeando na cidade e encontram os seus rivais, os caramelos do Morro das Muriçocas. Leleu Coceira manda eles saírem ou vão se dar mal. Tripa Seca diz que não tem medo de nenhum deles. Cleitinho, Leleu e Jubileu correm pra cima de Tripa Seca e manda eles saírem. Tripa Seca corre e Bastião Cocada... Que o vira-lata caramelo virou um patrimônio nacional, ninguém tem dúvidas. Mas andando pela loja de rações, olhando dezenas de pacotes, além de bifões, salmões e berries, eu via fotos de border collies, yorkshires, labradores e outros cachorros de raça. Fui encontrar um mísero vira-latinha numa prateleira escondida na seção dos baratinhos, embalagem pequena. Ó, tem essa champ aqui, ó. Acho que ela é standard. Talvez seja a linha mais inferior daqui. É uma vira-lata. Na lista de ingredientes, silicato de alumínio e resíduo seco de destilaria com solúveis. Nome bizarro para um subproduto da indústria de etanol. Fiquei pensando nas máximas. Eu não sou cachorro não, igual cachorro magro, pior que gato escaldado, atirei o pau no gato. A gente viu no episódio sobre margarina que o consumo é uma espécie de linguagem. Então, quando a gente caminha por prateleiras que explicitam as divisões entre espirulina para uns e restos de cana para outros, entende que é mais um retrato da comida que diferencia e exclui. Isso é a comida enquanto produto de um mercado que, não cansado de selecionar humanos, viu nos animais mais um alvo de exploração. Caminhando mais um pouco pela loja da Pets, chegamos na cerveja para cachorro. Colorado. Adivinha de quem? Ambev. Sem álcool, tá dizendo? Sim. Que bom, né? Ao lado, um vinho que poderia harmonizar o bolo de aniversário, o muffin ou as nuts caninas. Esse produto é daquela mesma marca que tem um quiosque com castanhas glaceadas no aeroporto e no shopping, sabe? Nutty Bavaria. Outra empresa que decidiu fazer uma boquinha nos pets é a Granado, que tem shampoo, condicionador, pasta de dente e até fluido desembaraçador. Mais uma vez me veio "eu não sou cachorro não" na cabeça. Será que de tanto cantar isso, o cachorro foi virando gente escovada, perfumada, com sua cerveja artesanal e suas nuts? Ou será que isso é coisa de humano? Eu assisti a uma aula do professor de antropologia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Bernardo Liugoi, disponível no YouTube. Ele mostra a foto de um cachorro da raça Pug e pede para seus alunos dizerem o que estão vendo. Chama atenção para os olhos arredondados e o focinho curto, que mostra uma tentativa de mimetizar o humano em sua infância, segundo ele. Essa criação genética tem um preço e não é o humano que paga. Quer dizer, o humano paga a partir de R$1.000 na OLX, além dos altos valores no veterinário. Já que cachorros desse tipo têm problemas respiratórios frequentemente. Mas quem fica ali fungando sem ar é o cachorro. Quando eu digo assim, meu cachorro é como se fosse um filho para mim, ou esse como se fosse não existe, ele é um filho para mim, né? Então eu começo a estabelecer um laço com ele, que é um laço que mimetiza laços humanos. Esse é um processo de humanização. Eu conversei com outra antropóloga da área das relações humano-animais. A Andréia Osório é professora da Universidade Federal Fluminense e autora do artigo Guloseimas para Animais de Estimação: Comensalidade, Afeto e Antropomorfismo. Eu fiz um levantamento lá no artigo de alguns produtos alimentícios cujo valor nutricional é nenhum, né? Panetone, sorvete, chocolate, cerveja para cachorro, isso não tem valor nutricional nenhum. Está respondendo a questões que são questões humanas, porque o animal não tem a menor ideia de que seja uma cerveja para cachorro, né? A gente aqui no Joio ficou pensando que as pessoas querem tanto humanizar os animais que até os ultraprocessados que se normalizaram entre nós agora são impostos a eles. Se a gente consome ultraprocessado, eles consomem. Se a gente se
inclina para uma alimentação sem ultraprocessados, a indústria percebe e começa a inclinar também para uma alimentação sem ultraprocessados. E aí a gente volta para aquele dilema, se o mercado já existia antes ou se ele foi criado depois. Então, é um fluxo da indústria alimentícia. E vai operar para os pets da mesma forma que opera para a gente. Não se trata de uma eficiência material, mas uma intenção cultural, diz o artigo. Não à toa, agora cresce o mercado da alimentação natural conforme cresce esse debate na alimentação humana. E ser pai e mãe de pet virou estilo de vida. Em seu artigo, ela debate o que seria a desanimalização dos pets. Fala sobre a castração que é feita não para controle reprodutivo, mas para controlar impulsos e comportamentos. Fala dos produtos de higiene para esconder cheiros, alisar os pelos. Fala das roupas e acessórios e até rações que controlam o odor e textura de xixi e cocô. Um dos autores mencionados fala sobre seres antropizados, adoçados, assépticos, quase abióticos e quase pelúcias, tornados assim por seus próprios donos. E aí eu fico pensando, esses animais humanizados são sujeitos ou produtos? Quando eu era criança, nos anos 90, o cachorro da vez era o poodle. Meu pai apareceu com um filhote cujo documento de pedigree dizia Francisca Michelina. Chamamos de Kika. Esses dias eu li uma matéria do G1 sobre o sumiço dos poodles. A reportagem explica que com o desejo das famílias por animais cada vez menores, foram sendo criadas combinações genéticas que geraram animais cheios de problemas de saúde. E aí agora é raro encontrar um poodle. A Kika fez lindas memórias na minha infância e acompanhou toda a minha adolescência. Ela se foi aos 18 anos, em 2018. Hoje as raças são escolhidas pelo tamanho, pela estética, pelo comportamento, pelo serviço e pelo status que oferecem. Então isso tem a ver com status, tem a ver com um apreço estético também, evidentemente. No caso dos cães tem uma questão de personalidade, vou chamar assim, mas tem a ver com status social. A aristocracia criava cavalos de raça. Então a classe média passa a criar cães e gatos. Isso não quer dizer que a aristocracia não tivesse cães e gatos, né? Mas assim, é uma mimetização. O pai de pet vai comprar a roupa combinando com o cachorro, mandar ele para a creche de Uber Pet ou Pet Drive, pedir para passar perfume no pet shop. Nessas horas, a música Eu Não Sou o Cachorro Não faz qualquer um pensar que quer ser cachorro sim. Mas aí a gente vê que a segunda maior fatia do mercado pet é a venda de animais, fechando o ano de 2024 com mais de 8 bilhões de reais. São esses que estampam as embalagens de rações, perfumes, petiscos, brinquedos e serviços. Enquanto isso, o mísero vira-latinha ilustra a ração Baratex, cheia de conservantes químicos. Agora, lembra da pesquisa da USP que eu falei lá no primeiro bloco? Aquela que aborda a presença massiva de milho e subprodutos de carne nas rações? Ao questionar a qualidade desses produtos e a forma como eles se apresentam nas embalagens, o estudo também pondera que essa produção evita a competição entre humanos e animais por carne. E a gente já viu aqui nos últimos episódios sobre pecuária que a indústria da carne já se mostrou mais do que insustentável. Com isso, a gente poderia falar aqui: bora todo mundo para a alimentação natural, já que o mercado de ração é cheio de tranqueiras. Mas num cenário onde a indústria pet segue reproduzindo animais a rodo para venda, será que é possível alimentar todo mundo com peças de carne? Silvia, do Cachorro Verde, defende que a alimentação natural crua com ossos tem seus prós nesse sentido. Tem muita possibilidade de aproveitar partes dos alimentos que geralmente são descartados, por exemplo, cabeça de peixe, certas vísceras que não tem tanta saída, né? Então, certas partes dos animais, como, sei lá, cabeça, pés, etc. E eu faço questão de te dizer que não estamos defendendo ou demonizando um tipo de dieta. Discutir sobre sistemas alimentares é refletir sobre as diferentes etapas e processos da alimentação,
não apenas o consumo. Eu acho que a gente também tem que pensar um pouco na questão dos próprios pets mesmo, né? Será que a gente deveria ter tantos animais? E uma coisa curiosa é que as pessoas tendem a devolver mais, né, o animal que elas não pagaram por ele, né, adotaram, do que o animal que elas pagaram, às vezes, muito caro, né, por ele. Isso é muito, muito triste, né? A gente vê, eu acompanho muitas ONGs que elas publicam lá, tal animal foi devolvido, né? Foi devolvido porque fez xixi fora do lugar, ou foi devolvido porque o tutor vai fazer residência médica e não pensou que ele ia deixar o cachorro e não quer pagar uma creche, um lugar para deixar, né? Será que ele teria a mesma falta de comprometimento se ele tivesse desembolsado 15 mil reais por esse cachorro? O Brasil tem o terceiro maior número de animais de estimação do mundo. São aproximadamente 150 milhões, considerando peixes e aves, para além de cães e gatos. Enquanto isso, são 30,2 milhões só de cães e gatos abandonados. Quase 200 mil vivendo em abrigos, segundo uma pesquisa feita por ninguém menos que a Mars. A dinâmica dos humanos com os animais de estimação é cheia de diversão, transformação e aprendizagem. É algo constitutivo dos seres humanos. O que não quer dizer que os bichos estão aqui para servir o humano. Essa relação também é cheia de exploração, crueldade e indiferença. Donna Haraway, filósofa e bióloga estadunidense, nos apresenta a ideia de espécies companheiras. Seu livro, O Manifesto das Espécies Companheiras, é um livro de amor, mas não um amor incondicional. Não no sentido de animais de companhia, de filhos peludos, mas de seres com quem habitamos o planeta a partir de relações criadas ou não, agradáveis ou não, e mantidas historicamente na formação de ecossistemas. Os animais fazem parte das nossas vidas, vivos e mortos, inseridos numa sociedade que trata o humano como centro do mundo. O livro de Haraway é um convite no qual eu me inspiro para finalizar esse episódio. Para a gente começar a pensar outras maneiras de construir mundos, de maneira multiespécie. A pesquisa, as gravações e o roteiro deste episódio foram feitos por mim, Luísa Coelho, responsável pela produção executiva do Prato Cheio. Ellen Gouveia e Lucas Bezerra colaboraram na apuração. A equipe do podcast também é composta por João Pérez e Maíra Matias. Vitor Oliveira é responsável pela trilha sonora e edição de som. A divulgação fica a cargo de Juliana Mastrascusa e Brenda Vidal. A equipe de arte é formada por Denise Matsumoto, Clara Borges e João Ambrosio. A newsletter é montada por Patrícia Cornios. Esse episódio foi gravado no Estúdio Trampolim.